Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje o programa será dividido em dois blocos. O primeiro bloco a gente vai falar sobre adoção e o segundo bloco a gente vai falar sobre o sistema de ensino de São Caetano. E no primeiro bloco a convidada de hoje é especialista e fala muito sobre esse assunto que é a adoção. É a doutora Luciana Mandarino Galvão. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Doutora, fala pra gente. Em novelas, acho que a gente tem muitas referências, ou já assistiu bastante, falando um pouquinho sobre adoção, um casal homossexual também, uma união homoafetiva também. Fala pra gente, esse sistema de adoção atualmente é efetivo, funciona? Existem muitas crianças para serem adotadas? Sim, nós temos muitas crianças para serem adotadas. O último número levantado pelo CNJ conta com 5.500 crianças para serem adotadas, mas no total, 43 mil crianças em abrigos. Até o ano passado, a contagem era 37 mil. Certo. Nós tivemos uma alteração recente, 2009, na legislação da adoção. É a Lei 12.010 de 2009, que ela alterou alguns artigos do Código Civil e também o artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente. São alterações interessantes, tá? O artigo 1618, ele reza que a adoção deve ser feita na forma estipulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e a alteração mais interessante é a do artigo 48, que dispõe que o adotado, ao completar 18 anos, tem direito de conhecer a sua origem biológica. Essas são as alterações mais significativas. E a faixa etária, doutora? Porque assim, a gente, um casal que quer adotar uma criança, muitas vezes eles querem traçar um perfil. Eu quero uma criança branca, de olhos claros, e eu não sei. Existem critérios, as pessoas têm essa possibilidade e essa possibilidade é atendida? A lei não permite a escolha da criança, mas ela permite que você indique o perfil da criança que você espera adotar. É um perfil que você preenche, um formulário, no momento do seu pedido de adoção. Tá? Agora a escolha da criança não. E aí você me perguntou sobre a faixa etária. Certo. O grande problema que nós enfrentamos com a adoção é exatamente esse. Não é a burocracia da lei, mas sim a faixa etária escolhida. Certo. Os casais têm uma preferência maior por crianças pequenas e até recém-nascidas, tá? E é isso que dificulta e acaba deixando tantas crianças, como os 43 mil que eu falei, no abrigo, justamente porque elas vão crescendo e a procura por crianças maiores e adolescentes é bem menor do que por crianças recém-nascidas. E essas crianças que estão nos abrigos, elas não são adotadas, e qual o destino delas? Elas ficam no abrigo, elas são colocadas em algum outro instituto? Qual que é o paradeiro, qual que é o destino dessas crianças? Então, o que acontece é que para ser adotado, a criança e o adolescente precisa preencher requisitos. O primeiro requisito é a quebra do vínculo com a família. E aí eles são encaminhados para uma família ou então para um abrigo, que é o mais conhecido, tá? Certo. Que pode ser público, pode ser privado. E lá eles ficam aguardando a reintegração na família biológica ou a colocação em família substituta. Esse processo deveria durar 2 anos. Mas como a procura é por crianças menores, isso vai se postergando e eles vão ficando no abrigo, tá? Entendi. Com a maioridade, podem até sair do abrigo, até porque se extingue o Instituto da Guarda, né? Certo. E você tem a guarda apenas até a maioridade, mas até lá, esse processo deveria durar apenas 2 anos, mas infelizmente não é o que ocorre na prática, eles vão ficando e vão ficando. Então, doutora, a gente vai entrar também nessa questão do processo para uma adoção. Claro que a gente não vai falar tecnicamente, assim que funciona, mas para as pessoas entenderem quais os requisitos, as necessidades, se precisa de um advogado, se não, e por aí vai. Mas também tem um assunto que é bem interessante, que é a chamada adoção à brasileira. Nem todo mundo conhece, mas é um tema bem polêmico. A pessoa simplesmente vai e resolve adotar e não faz nenhum procedimento. Explica pra gente o que seria essa tal adoção à brasileira. A adoção à brasileira é o registro de filho de outrem como se fosse próprio, tá? Ela é crime
e apenado com 2 anos a 6 anos de reclusão e perda do poder familiar. Não pode, é muito comum, tá? Nós sabemos que as pessoas, crianças abandonadas na porta de casa ou até de um parente, não tem registro, acabam sendo registradas como se fosse filho próprio. E não pode, ela é uma prática criminosa. Entendi. Doutora, o programa é ao vivo, tem uma pergunta que é da Regina Gonçalves de São Caetano. Ela quer saber o seguinte: faço trabalho voluntário num orfanato e sou muito apegada a uma criança de lá. Consigo adotar essa criança? Bom, primeiro, Regina, né? Regina Gonçalves. Regina, boa noite. Inicialmente você precisa preencher os requisitos do Cadastro Nacional de Adoção. E quais são esses requisitos? Você precisa ser maior de 18 e a diferença entre você e essa criança precisa ser de 16 anos de idade, tá? Ultrapassado esse requisito, esse pré-requisito, para que você, hoje no ordenamento brasileiro, a adoção, que é chamada direta ou intuito personae, que é aquela que os pais biológicos aderem ao pedido dos possíveis adotantes, ela é uma prática rechaçada pelo ordenamento, pelos nossos tribunais. Mas, como você já tem contato com ela, você pode procurar a Vara da Infância e Juventude da sua comarca, entrar com o pedido e indicar essa sua situação, porque você já está no orfanato, é isso? Sim, você já faz trabalho voluntário no orfanato e tem essa condição, mas eu gostaria de salientar que essa prática não é muito bem aceita pelo tribunal. Precisa estar no cadastro, ela precisa estar cadastrada previamente, a criança, creio eu, que já está também. Entendi. Mas e numa situação dessa, o juiz, é possível que ele atribua a guarda a essa pessoa? Porque assim, se a gente pensar que tem que existir um cadastro, você não pode escolher a criança, a gente sabe que formas de burlar a lei todo mundo arruma, né? Sim. E de repente uma pessoa se declara, fala, olha, na verdade eu prestava serviço no orfanato e eu quero aquela determinada criança. Você não estaria dando um privilégio e até deixando uma pessoa escolher se isso é bem... O juiz, vou te falar, estou perguntando dos juízes em primeira instância, eles aceitam bem isso? É bem provável que ela consiga ou é difícil? Não, é difícil, por isso que eu estou ressaltando a necessidade de estar no cadastro, porque tem também uma ordem que precisa ser respeitada. Eu acho importante esclarecer ao público que, uma vez feito o postulante, que seria a Regina, né? A Regina vai à Vara de Infância e Juventude, preenche um cadastro, ela vai passar por um processo, vai passar por uma análise da equipe técnica daquela Vara Infância e Juventude, formada por psicólogo e assistente social, que vão verificar se ela pode ser considerada como habilitada para adoção. Uma vez considerada habilitada à adoção, ela entra numa fila de postulantes. E aí nós temos que preencher uma ordem de preferência. Brasileiros preferem estrangeiros, casados e conviventes preferem solteiros, casados e união estável mais antigas preferem relacionamentos mais novos, casais estéreis preferem casais férteis. Então, por isso, essa necessidade de haver uma ordem e de não haver escolha. Até porque também é muito importante frisar que o artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veda qualquer tipo de prêmio ou troca, por exemplo, monetária, para uma gestante ou para uma criança que você conhece, que você passa para aquele casal que está dando o filho à adoção em troca da vinda daquela criança. Então, o ordenamento jurídico, ele veda esse tipo de... Até para evitar um comércio, né? Exatamente, exatamente. Meios de proteção de evitar um comércio. Então, a possibilidade dela conseguir adotar diretamente essa criança é diminuta. É reduzida, né? Doutora, tem mais uma pergunta da Juliana Ferreira de Santa Maria, do bairro Santa Maria, São Caetano. Ela diz o seguinte: a criança pode escolher quem quer, a pessoa com quem ela quer para adoção. Então ela escolhe uma determinada pessoa que foi passear no orfanato lá e ela escolhe essa pessoa. Ela tem esse direito, o juiz leva em consideração ou isso não é possível? Então, novamente, nós voltamos ao caso do Cadastro Nacional de Adoção. Tá. As crianças precisam estar cadastradas e os postulantes também. E eles têm a possibilidade, a faculdade de indicar um perfil. Levando essa situação ao juiz, nenhuma criança, você não pode escolher a criança, você pode escolher um perfil. Sim. Então você não pode indicar. E se você escolher aquela criança pode estar na fila,
que a rigor deveria ser para um casal que pela ordem cronológica de chegada e até de preferência está à sua frente. Então é muito difícil você criar este vínculo e indicar aquele casal para aquela criança. Ele acaba se tornando a tal da adoção direta ou intuito personae. Mas doutora, uma outra questão também que se torna um pouco estranha não, mas talvez o Estado devesse fazer um processo de conscientização, porque o perfil sempre é muito parecido. Então, normalmente, eu não sei se eu estou equivocado, se eu estiver, a senhora me corrija, mas aparentemente as pessoas buscam crianças brancas, de olhos claros, eu não sei, mas escolhem muito essa questão da cor da pele. É isso mesmo. E existe algum trabalho de conscientização? Porque tá bom, as crianças que preenchem esse critério são adotadas, mas fica um número de crianças que não se enquadra. Exatamente. Existe algum trabalho para conscientizar as pessoas para que elas façam a adoção? Lógico, o Estado não pode impor, você tem que adotar determinada pessoa. Não, mas existe um sistema de conscientização, um programa? Olha, existe um programa, mas acima de qualquer coisa, nós precisamos lembrar que a adoção ela tem que ser feita, quando o casal ou o adotante passa por aquela avaliação da equipe técnica, aquela equipe é muito bem treinada para afastar algumas situações. Então, por exemplo, a adoção ela é deferida não para tapar uma lacuna por um luto, por exemplo, de falecimento de um filho, e aquele casal quer um perfil muito parecido com aquele filho. Não é para isso que se presta a adoção. Aquelas crianças que estão lá, elas querem ser recebidas como se fossem filhos no lar, independente da etnia. Elas só querem voltar a ter uma família. Mas, infelizmente, o que acontece na prática é uma preferência, sim, por crianças de etnia branca e quanto mais nova, mais procurada. Bom, espero que esse padrão mude, né? Sim. Quem sabe as pessoas se conscientizem e passam a ver a questão social em si. Exato. Doutora, tem mais uma pergunta, é da Maria Eduarda de Santo André. Ela pergunta o seguinte: existe a opção da desistência depois do processo finalizado? É interessante essa pergunta. Nós temos decisões recentes no nosso tribunal que, se a desistência não for muito bem fundamentada, ela gera até indenização em favor da criança ou do adolescente que foi devolvido. Nós precisamos lembrar que, uma vez feito o processo de adoção, a sentença é prolatada, transitada em julgado, o que acontece? Ela se torna irrevogável e irretratável, porque aquela criança ou adolescente se tornou filho, adquiriu direitos, assim como aqueles adotantes adquiriram os seus deveres, tá? Então, devolver a criança, cancelar no curso do processo, desde que fundamentado, pode acontecer num estágio probatório, num estágio de adaptação entre criança e adotantes, o adotado e o adotante, né? Pode acontecer uma incompatibilidade e falta de afinidade. E isso é detectado pela equipe técnica. Então a equipe mesmo vai recomendar, olha, não vamos deferir essa adoção, não deu muito certo, não houve adaptação. Diferente de uma criança que se adaptou, criou expectativas e de repente é devolvida. Então já tem decisões dos nossos tribunais deferindo indenização. Olha que interessante. A criança e o adolescente que foi devolvido. Agora a gente falou um pouquinho sobre o processo, então talvez exista um período de convivência. Como é que é essa tramitação? Não precisa falar tecnicamente, o juiz tem que fazer... Não, mas existe um período de convivência, basta a pessoa se cadastrar, ela é chamada em algum lugar. Como é que funciona esse procedimento? Primeiro ela vai à vara da infância e juventude, faz um preenchimento, ela é chamada de postulante, faz o pedido de adoção. Tá? Para entrar aí ela entra no cadastro. Ela entra no cadastro de adoção. Vai passar por um processo, como eu falei, vai passar por... Esse processo tem equipe técnica, ela vai passar por uma avaliação psicológica, assistente social, o Ministério Público vai atuar, sai a sentença, ela é considerada habilitada. Uma vez habilitada para adoção, ela é inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. E aí, inscrita no Cadastro Nacional de Adoção, o próximo passo é aguardar a determinação do juiz para conhecer aquela criança. E aí começa esse estágio de adaptação. E essa averiguação, análise, avaliação da equipe técnica junto com essa família que vai recepcionar essa criança ou adolescente. Vai passar, sim, por um estágio. Entendi, muito interessante. Como se fosse probatório. Doutora, tem mais uma pergunta aqui, é da Maria Alice. A produção está, inclusive, me falando aqui que a procura está sendo bem grande. As pessoas estão assistindo e curtindo o programa. É da Maria Alice de São Bernardo. Ela pergunta o seguinte: estou num processo de adoção e levei 2 irmãos para passar o final de semana em casa. E descobri que um deles sofre de esquizofrenia. E a mãe deles também.
posso recusar a adoção desses 2 irmãos? Pergunta interessante também. Olha, para separar 2 irmãos, a lei é bastante severa e a equipe técnica, o psicólogo e o assistente social, eles vão verificar se aqueles irmãos que serão separados têm condições de se manterem separados. Se eles podem ser considerados, até porque se um deles tem enfermidade, sofre de uma enfermidade, pode ser que o outro irmão acabe se sentindo cuidador Sim. dele. Então, essa avaliação, quem vai poder fazer é o psicólogo e o assistente social, para falar, olha, nesse caso específico, essa família não tem condições de receber essas 2 crianças em função de uma enfermidade séria, porém, separá-los não é a melhor resposta e a melhor solução, porque eles dependem e estão muito ligados um ao outro. Então, ela pode tentar, mas isso depende do impacto que vai causar nos 2 adotados. Entendi. Tá. Doutor, tem mais uma pergunta, é do Marcelo de Mauá. Ele pergunta o seguinte: há empecilhos e preconceitos para a adoção de crianças por casais homossexuais? E no caso de adolescentes, acha que esse preconceito aumenta? A adoção por homossexuais é um tema que está muito em alta. Muito em alta, né? É importante salientar o seguinte aspecto. 2 pessoas juntas podem adotar se estiverem casadas ou vivendo em união estável. Certo. Atualmente, os casais, eu vou até retificar, casais homoafetivos, Sim. tá? Eles podem viver em união homoafetiva, não se fala união estável homoafetiva, é certo. União homoafetiva, tá? Eles podem viver em união homoafetiva ou até se casarem, porque tem um provimento recente, Sim. uma resolução recente, a número 175 do CNJ, que permite o casamento. Então, se os casais homoafetivos também podem se casar ou viver em união homoafetiva, não há que se falar porque há problema ou até um possível gravame para as crianças que forem adotadas por esses casais. Não há distinção. E as decisões, e nós já temos decisões no país que autorizam a adoção por casais homoafetivos. E essas decisões, elas estão pautadas em 2 princípios constitucionais muito importantes. O princípio da dignidade da pessoa humana certo. E o princípio da igualdade. Então é possível, sim. Doutora, veio um advogado aqui, um convidado, eu não me recordo exatamente o nome do advogado. E a gente conversando sobre uma questão homossexual, homoafetiva e tal, e ele falou que atualmente, na prática, os juízes dão preferências até para pessoas solteiras do que para casais homossexuais ou que vivem uma relação homoafetiva. Isso casa com a pergunta do Roberto Maia de Diadema, que ele quer saber, pessoas solteiras podem adotar uma criança? E o advogado ele me falou, olha, às vezes existe o casal homossexual ou homoafetivo, mas o interessante, o melhor que para conseguir a adoção é um deles só pedir a adoção. Isso procede? Olha, na prática, estamos falando da prática. Na prática, nós temos que lembrar que o Brasil é demasiadamente grande. Sim. Culturas muito diferentes dentro de um mesmo país, tá? Mas a lei não faz nenhuma vedação ou distinção. Aliás, ela fala que para adotar é necessário ter 18 anos, uma diferença de idade de 16 anos entre adotante e adotado, independentemente do estado civil da pessoa. Portanto, certo. Solteiros podem, sim, adotar. Isso não significa e não deve ser um fator de relevância para deferir a adoção a um casal homoafetivo ou a um solteiro. Tá. Mas o que a gente pode falar é que na prática algumas regiões sim ainda estão se acomodando a essa nova realidade. Eu prefiro falar acomodando, certo. Porque eu espero que essa resistência diminua com o tempo, tá? Mas a gente sabe que existe uma de uma forma em geral, o homem solteiro é fácil adotar ou o juiz tem esse critério de avaliação também? Eu acho que, eu penso que quando se fala em família e o casal homoafetivo hoje já consegue uma expressão familiar na sociedade, não vejo por que se agarrar à condição de solteiro para tentar uma adoção. Fica muito a critério do juiz isso. Muito a critério do juiz e da equipe técnica. O que vai determinar o sucesso dessa adoção é a avaliação da equipe técnica, seja casado, seja solteiro, seja união homoafetiva, seja um casamento homoafetivo. É a avaliação da equipe técnica que vai
averiguar Sim. a capacidade psicológica, afetiva e até material daquela família receber a criança ou adolescente. E o juiz tende a seguir o aconselhamento dos Sim, técnicos, o juiz, né? Até porque ele não tem avaliação ou conhecimento técnico para fazer esse tipo de avaliação. Ele depende, sim, de algo mais especializado. Sim. Doutora, tem uma pergunta aqui, é da Virgínia da Saúde, do bairro Saúde, São Paulo. As varas da infância e adolescentes fazem algum trabalho para incentivar a adoção? Eu acho que esse trabalho vem mais de cunho social das entidades, das organizações, do que propriamente do judiciário. Tá. Porém, as varas da infância e juventude estão altamente qualificadas, até porque é lá que se inicia o processo, né, para dar total informação e orientação para quem procurar se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. Entendi. Que é o CNA. O aspecto financeiro influencia nessa forma, no trâmite, no processamento de adoção ou na escolha efetivada ou feita pelo juiz? Não, a lei também não fala nada sobre rendimentos mínimos, por exemplo, tá? Sim. O aspecto financeiro, a capacidade financeira daqueles adotantes ou do adotante não deve interferir. Porém, nós temos que lembrar que uma vez concluída a adoção, aquela criança se torna filho e nasce a guarda daquela criança para aquele casal de adotante. Tá. Nascendo a guarda, nascem os deveres. E um dos deveres é a assistência material. Portanto, não tem como você pleitear uma adoção se você não tiver condições de sustentar aquela criança e aquele adolescente. É necessário provar. Mas isso não significa que um casal mais abastado, um outro menos abastado, tenha mais sucesso ou não. Tem os critérios da lei, preferências, como eu falei, ordem cronológica, e desde que você prove que tem condições de arcar com o sustento, educação daquela criança, não há um mínimo necessário. Entendi. Doutora, aqui tem muitas perguntas, o programa foi muito bom. Acho que seria interessante a gente até marcar uma nova data para dar continuidade no papo, porque o tema realmente foi muito procurado. Agradeço mais uma vez por você participar do nosso programa e lembrando a todo mundo que teremos um segundo bloco. Vamos falar sobre o sistema de educação em São Caetano, que é a secretária de Educação da cidade, Ivone Braido Voltarelli. Doutora, a senhora tem um tempinho para se despedir do nosso público, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer a audiência e gostaria também, se vocês me permitem, informar que quem trabalha bastante com adoção é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, do qual eu sou coordenadora do núcleo da região do ABC, e nós estamos trabalhando a realização de um congresso de direito de família aqui no ABC no próximo ano, em agosto. Um dos temas, com certeza, será a adoção. Então, eu convido a todos a acessarem o portal do Instituto, que é www.ibdfam.org.br, e lá vocês encontrarão muitos artigos, e para os profissionais de direito é um instituto destinado à propagação e aperfeiçoamento do militante do direito de família. Interessante, doutora. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Bom, vamos a um rápido intervalo e voltamos para o segundo bloco. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Roubo frango desde criança e nunca saí no destaque. Comecei com coxinha, fui pra empadinha e agora eu já tô no frango assado. O frango tá lá, rodando no espeto. Eu só fico esperando. Pá! Dá o bote. A polícia! Na crocodilagem. Mereço ou mereço destaque? No destaque? Não. O que interessa é destaque. A floresta está no sangue dos brasileiros. Seu verde domina a nossa bandeira. Meu nome é Marcelo Cerrado. Sou comerciante e assinei a petição pela lei do desmatamento zero.
Eu moro num país bonito por natureza. A onça, o papagaio, o tucano são parte das florestas. Sem elas, o Brasil vai ficar cada vez menos parecido com o Brasil que a gente conhece. Eu sou Otávio Miller, ator, e estou com Marcelo Serrado. Já assinamos a lei do desmatamento zero. E você? Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Agora, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema de Educação de São Caetano do Sul, já que a gente teve referências aí, o índice do IDEB, que foi bem ressaltado no país todo, e a gente, para falar sobre o assunto, a gente recebe a secretária de Educação de São Caetano do Sul, que é a Ivone Braido Voltarelli. Boa noite, Ivone, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Ivone, explica pra gente, todo mundo está falando do IDEB, São Caetano, Melhor Educação, tal. O que seria esse tal IDEB? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico. Certo. E a educação em São Caetano está de parabéns, a educação está muito feliz com os índices conquistados. Nós tivemos uma evolução no IDEB nos dois segmentos, no Fundamental 1 e no Fundamental 2, sendo que no Fundamental 1 nós até ultrapassamos, já atingimos a meta do IDEB esperado para 2015. Essa meta esperada para 2015 é da cidade ou é média nacional? É média nacional. E nós superamos a média nacional já. Em todos os... Nos dois... Não. O Fundamental 2, nós ainda não superamos a média, mas avançamos em relação a 2011. E o Fundamental 1, nós já atingimos a meta esperada para 2015 nacionalmente. Ivone, tem toda essa modificação. Eu sei que é difícil a gente estabelecer, olha... na verdade foi por causa desse critério que a gente chegou à evolução no IDEB e a gente vai continuar evoluindo. Mas o que mudou na educação para chegar nesse patamar? Qual é a diferença? Não quero fazer comparativo com cidades, mas São Caetano chegou num patamar muito acima das escolas da região como um todo. A que você atribui isso? Olha, nós fizemos muitas intervenções na educação de São Caetano. Por exemplo, nós fizemos o currículo unificado, que já vinha sendo solicitado pelos professores há muito tempo. E com a participação democrática dos professores, fizemos um currículo unificado. Isso facilita a vida do professor, porque agora a gente tem um norte, né? Eles têm um norte e todas as escolas trabalham igualmente. Agora, além do currículo nacional, nós temos capacitações constantes com os professores, temos capacitações através do SECAP com a equipe gestora das escolas, e nós criamos, por exemplo, a prova São Caetano, que é um índice interno. Tá. Nós participamos da Prova Brasil, do SARESP, que são índices externos. Nacionais. Nacionais. Tá. Agora, nós criamos a Prova São Caetano, que é um índice interno, que a gente faz a avaliação diagnóstica do aluno e também a gente pode atuar melhor, pontuar melhor onde é que estão os problemas e atacar esses problemas, melhorar essas condições. Além disso,
nós temos um investimento muito grande, né, da administração em tecnologias, que a gente não pode dizer que hoje a tecnologia não ajuda. Ajuda e muito. Então, aí é uma questão mais palpável. A gente ouve falar das lousas digitais, que nem escolas particulares têm e São Caetano tem. Em todas as salas, todas as escolas, ou é privilégio de alguns? Como é que está essa situação? Não, então, São Caetano tem mais de 400 lousas digitais. Isso significa que cada sala de aula de São Caetano possui uma lousa digital. Isso facilita enormemente o trabalho do professor, ajuda muito a interação com o aluno, porque o professor também tem tablet para trabalhar nas salas de aula, e os alunos têm os netbooks. Então tem a lousa digital, o professor com tablet, o aluno com o netbook. Isso faz com que o processo cognitivo seja facilitado, porque todas as escolas também têm internet de banda larga, em todas as salas de aula tem internet, e isso facilita enormemente o trabalho. Entendi. Por outro lado, Ivone, a gente vê assim, existe a tecnologia e o município está aparelhando as escolas. É uma estrutura muito boa, no meu ponto de vista, até fazendo um comparativo com as escolas particulares. Por outro lado, a gente também precisa capacitar os profissionais. Temos professores em condições de utilizar essa informática toda, ou esse aparelhamento todo, usar em prol do aluno? Temos um processo de capacitação desse profissional? Todos os processos, todos os projetos que temos na educação de São Caetano, os professores são capacitados para. Então, nós temos inclusive aulas de robótica. Eles são capacitados. Qualquer professor que queira se capacitar para aulas de robótica, ele tem essa capacitação. Fora que o CECAP, que é o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação, tem uma equipe muito forte, uma equipe grande, tanto do infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, que prepara esses professores. Temos oficinas e temos capacitações na tecnologia, na robótica e as capacitações oferecidas pelo centro, pelo CECAP. Por exemplo, Ivone, essa questão do curso de robótica, eu particularmente gosto muito de informática, então me interessa. Até o meu sobrinho, eu indiquei para ele, olha, acho que tem um curso aberto aí, não sei se está aberto ainda, mas eu acho muito interessante. O curso de robótica é para algumas pessoas em específico, ou todas as escolas recebem, ou é no centro digital? Eu não sei como é que é o funcionamento. Não, robótica tem em todas as escolas. É grade curricular? Inclusive material para o trabalho com robótica. Todas as escolas receberam esse material para o trabalho de robótica. Fora isso, tem o Centro Digital. O Centro Digital tem oficinas específicas de robótica, ele oferece vários cursos. E o Centro Digital atende as nossas crianças, quer dizer, atende as crianças do município, e também crianças de escolas particulares e do município. Que interessante. Tem uma outra questão, Ivone. Eu ando muito pela cidade e eu às vezes vejo algumas reformas em algumas escolas. Isso é para se adaptar a essa tecnologia ou a intenção da Secretaria de Educação fazer uma melhora no estudo, nas escolas em si, fazer com que não tenham problemas, risco de gota, pingo d'água, esse tipo de coisa? Está em reforma mesmo ou é impressão minha? Não. Nós temos muitas escolas em reforma e outras ainda que vão entrar. Isso tudo está programado e é para mudança e melhoras estruturais mesmo das escolas. Então, atualmente nós estamos com 7 escolas em reforma. Inclusive algumas nós tivemos que alocar as crianças em outra unidade. Por exemplo, nós temos uma escola Fortunato Risse, a Mãe Mei, que está alocada junto da creche Zilda Natel, muito próxima, né, para não deslocar as crianças, e que para que ela sofra uma reforma sem que haja prejuízo com as crianças ou que a criança corra qualquer risco. Então, em algumas escolas é necessário se retirar as crianças e alocá-las em outra unidade. Em algumas escolas a reforma acontece mesmo com as crianças dentro, porque é possível fazer. Tudo isso é feito um estudo com a
a Secretaria de Obras, com os engenheiros, com arquitetos, e eles é que decidem se há necessidade de se retirar as crianças ou a reforma pode acontecer com as crianças dentro da escola. Entendi. E existem projetos para novas obras, para outras escolas também serem beneficiadas? Existem. Na verdade, todas as escolas serão reformadas. Entendi. Algumas entraram já esse ano e as próximas ainda entrarão algumas dentro deste ano ainda, e as outras ficarão para o próximo ano. Mas todas as escolas serão reformadas. Entendi. E o ensino de período integral? São Caetano parece que algumas escolas oferecem o ensino em período integral. Isso. Existe algum projeto para que isso evolua, para que amplie esse projeto? Existe sim. Atualmente nós temos 6 escolas de período integral, sendo que uma somente atende o período integral de Fundamental 1 e Fundamental 2. Tá. Mas nós queremos ampliar o número de escolas. Estamos fazendo estudos assim muito sérios para que não haja mudança de bairro, para que não haja a locomoção de criança para longe por conta daquela escola ter se tornado integral. Mas nós estamos avaliando a possibilidade até de colocar mais uma escola, muito provavelmente este ano ainda, e uma próxima escola para o ano seguinte. Interessante. Ivone, também a produção pesquisou um pouquinho a respeito da educação em São Caetano e vimos a existência de um conselho de alimentação. São Caetano tem a intenção ou algum projeto para fazer uma alimentação mais balanceada ou para conscientização de uma alimentação saudável? Existe alguma coisa a respeito? E qual a função exata desse Conselho de Alimentação? O Conselho de Alimentação Escolar existe sim, ele foi empossado o mês passado, cada 2 anos que existe a formação desse conselho, e nós temos uma nutricionista na rede que faz uma alimentação balanceada. A alimentação, a merenda escolar das escolas de São Caetano é muito bem balanceada. Esse conselho tem a obrigação, uma das funções dele é fiscalizar tanto o gasto quanto a alimentação que é encaminhada para as crianças. Aliás, São Caetano oferece a merenda para todas as escolas, inclusive até este ano, a gente não sabe como fica os próximos anos, mas para o Estado também. O Estado também recebe uma alimentação balanceada, feita por essa nutricionista, que é da Prefeitura de São Caetano. Então, a Prefeitura de São Caetano, além de cuidar da alimentação dos alunos da sua rede, também oferece alimentação para os alunos da rede estadual? Também oferece alimentação. No mesmo nível? No mesmo nível. Alimentação balanceada. Tem um cardápio, né, com todos os dias da semana, e a alimentação é balanceada pela nutricionista. Existem visitas nas escolas de uma equipe que fiscaliza todas as cozinhas onde é preparado o alimento para as crianças, e tem toda uma regra para cumprir. Então, elas avaliam e fazem e entregam essa avaliação para cada merendeira, que por sua vez entrega para a diretora, e ela fica sabendo quais são as adaptações que ela tem que fazer, o que a nutricionista está indicando para que seja melhorado nas cozinhas das escolas. Entendi, bem interessante. Ivone, a gente recebeu também esse livro aqui, Aula Nota 10. Para que serve? Todos os nossos professores receberam esse livro, Aula Nota 10, que tem estratégias de aulas. Então, o professor também, além de ter a capacitação de tecnologia, de robótica, capacitação com oficinas no SECAP, ele ainda foi agraciado com esse livro pela administração, e ele é um norte para o professor. Ele quer fazer uma aula diferente, ele tem uma consulta nesse livro, que tem aulas muito interessantes, mostrando talvez estratégias que o professor ainda não conheça ou que queira modificar nas suas aulas. Entendi. Ivone, tem uma outra questão também que é um pouco polêmica. A gente está falando do aparelhamento das escolas, do bom trato ao aluno. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os professores.
Existiu até um mal-estar dos professores reclamando questão de salário, plano de carreira. Existe algum plano de carreira em andamento? Existe algum projeto nesse sentido? Os professores podem ficar tranquilos ou existem motivos para reclamar? Não, os professores podem ficar tranquilos. O plano de cargos e salários, né, está em andamento. Eles sabem, todos eles estão sendo consultados. Já tivemos várias reuniões com professores, foram convidados para participarem juntamente com a empresa que está elaborando esse plano. E ouvindo os professores, ouvindo as demandas dos professores. O professor chama-se Carlos Sanches, é um expert nesse assunto e já trabalhou com o MEC e esse plano de cargos e salários, ele está em fase de finalização. E está sendo feito de uma forma democrática, porque assim, muitos professores reclamam, olha, a prefeitura faz e simplesmente impõe para a gente tem que aceitar. Isso está sendo feito de forma democrática e qual o critério? Está aberto, qualquer professor tem acesso a expor suas sugestões, a debater sobre o tema? Então, como eu disse, nós já fizemos vários encontros. O professor Carlos Sanches já fez vários encontros, inclusive no Teatro Paulo Machado de Carvalho, e houve o convite para quem quisesse participar. Não só professor. Professores. Os professores que quisessem participar para darem as suas opiniões, o que eles querem, quais são as suas demandas, o que eles almejam nesse plano, e tudo foi levado em consideração. Então, o professor Carlos Sanches tem ouvido, sim, não foi um encontro, foram vários encontros que foram feitos e todos os professores foram convidados a participar. Porém, nem todos os professores se prontificam a participar. Eles, às vezes, por outros compromissos, esses encontros acabaram com poucos professores, mas todos foram convidados. Eles puderam participar, inclusive o professor Carlos Sanches deixou-os participarem através de e-mail. Entendi. Então eles puderam colocar as suas demandas até por e-mail para o professor Carlos Sanches, que está finalizando esse plano. Bom, fica a dica aí para os professores de São Caetano, porque o que acontece? Depois de finalizado o plano, aí surgirão as reclamações, mas se a possibilidade está aberta, que as pessoas participem sim, e tem o direito, é o direito do professor fazer isso, participar, é uma demanda sua, uma demanda pessoal, também para os professores estarem satisfeitos no dia a dia, no trabalho, não é isso? Pode falar. Tudo foi feito muito democraticamente, tanto o currículo foi feito com o convite dos professores, quer dizer, eles participaram. E quando o professor, ele participa daquilo que ele vai trabalhar, ele tem muito mais segurança e ele se empenha muito mais, porque ele está participando da confecção. E o plano de cargos e salários também com a participação dos professores. Isso mostra quão democrático a educação de São Caetano tem sido com todo esse processo. Conduzida, né? Ivone, mais uma vez obrigado por participar do programa. Você tem um tempinho aí, se quiser se despedir do nosso público, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de ter colocado um pouquinho do que a educação tem feito. A educação tem feito muito, mas nós estamos a Secretaria de Educação, encontra-se na Rua Alegre, número 497, para qualquer esclarecimento. Se alguém precisar de algum esclarecimento quanto à condução da educação, pode nos procurar, mandar um e-mail para educacau@saocaetanodosul.sp.gov.br. Obrigado, Ivone. Bom, todo mundo que participou do programa, mais uma vez obrigado. Continuem mandando sugestões de pautas, porque o nosso programa é feito da sugestão do nosso convidado, das pessoas que participam do programa. Ficamos por aqui, até mais, um abraço.
Música